Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de julho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Hoje, o evangelista São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Vamos então acompanhar aqui as explicações sobre este evangelho. Eles saindo porque tinham acabado de curar dois cegos. Então eles haviam curado já, né? Jesus havia curado a hemorroísa, já havia curado a filha do chefe, já havia curado dois cegos. Ao todo aqui nós temos quatro curas. E esta agora é a quinta cura. Saindo então, eles trouxeram a ele um homem mudo. Quando a gente escuta essa palavra homem mudo, nós já entendemos que este homem possuía uma dificuldade de cumprir a sua vocação. Qual é a vocação do homem? O homem, ele trabalha com as mãos, o homem, ele eleva a Deus as suas mãos em prece, e o homem profere bênçãos com a sua boca. Então, com a boca, o homem ensina, o homem reza e o homem clama. Este homem que estava com a boca fechada, era mudo, ele não conseguiria cumprir plenamente a sua vocação. Por isso que é tão importante deixar claro que este homem é um homem mudo e diz que ele era endemoniado, ou seja, a boca dele estava fechada por um demônio. Havia um mal que o impedia de falar. Havia um mal que o impedia de cumprir a sua missão. E por que essa missão de falar é tão grande? Porque o homem carrega em si a memória das coisas de Deus. Tem um salmo, vários textos, eu quero trazer dois, né? Tem um que diz que dos seus lábios saem graça e encanto. Tem outro que diz também: abrirei minha boca em parábolas, contarei os grandes feitos do passado. Então nós temos aqui o homem que vai gerando vida por meio da sua boca, por meio da sua palavra. Este homem não podia falar porque havia algo que lhe impedia de falar. Havia um demônio que o tornava mudo. Então o roubava do louvor de Deus. O roubava da sua missão de oração. Ele não conseguia rezar como necessitava. Tendo sido expelido o demônio, falou o mudo. E admiraram-se as multidões, dizendo: Nunca apareceu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expele os demônios. Então, assim que o demônio que travava a boca daquele homem foi lançado longe, ele começou a falar. Ele começou a bendizer a Deus, ele começou a citar a Torá, ele começou a ajudar os outros, ele começou a gerar vida com as suas palavras. Palavra também gera vida e nós precisamos aprender a gerar vida com as nossas palavras. Eles então começaram a gerar vida com as suas palavras, dizendo: Nunca apareceu algo assim em Israel. O que isso nos lembra, meus irmãos? Profeta Isaías. Quais são as atividades que somente o Messias nos daria? Ele faria os coxos andar, ele faria os surdos ouvir, ele traria a vista aos cegos e faria os mudos falar. Então, essas são as missões próprias de Jesus Cristo, Messias. Jesus, então, ouvi essa exclamação: Nunca vimos nada assim em Israel, ou seja, ele é o Messias. Os fariseus não acreditaram. Aqui nós temos mais uma vez o embate. O embate faz parte desta vida. Esta vida é uma vida de embates. Esta vida é uma vida de dificuldades, não porque Deus quis assim, mas porque o mal tomou conta dos caminhos humanos. Por essa razão, meus irmãos, se tornou uma vida de confronto, se tornou uma vida de embates. Eles então disseram uma das coisas mais pesadas contra Jesus. Disseram: ele não expulsa os demônios, mas ele está de acordo com os demônios. Chamam Jesus de demônio também. Chamam Jesus de aliançado com o mal.
para dizer que Jesus Cristo não é um Salvador de verdade, mas sim que Jesus Cristo é mancomunado com o mal. Jesus, então, não reage a isto, ele percorre as cidades todas e as aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Jesus Cristo faz uso da palavra, dando a palavra, tocando as pessoas com a palavra. Ele então falava para que a palavra chegasse às pessoas, para que a palavra chegasse àqueles que precisavam. A palavra do Senhor precisa chegar àqueles que precisam. Não nos calemos, não recuemos, porque a palavra precisa chegar àqueles que precisam. Ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo ele as multidões, teve compaixão. Essa palavra aqui, ter compaixão, é a raiz da palavra hebraica resed ou chesed. Essa palavra hebraica, ela significa comoção interior. Ele foi comovido, ele se comoveu nas suas entranhas, porque ele viu as multidões. É a mesma coisa que a gente encontra no Antigo Testamento, na Torá, quando Deus fala para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor deles e eu senti compaixão. Eu vi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento deles e eu senti compaixão. Então Jesus Cristo também tem compaixão das multidões. Por qual razão? Porque elas estavam aflitas e dispersas. Elas estavam exaustas e dispersas. Aqui vocês têm uma ligação direta com o profeta Ezequiel. Nosso Senhor, no profeta Ezequiel, diz que as ovelhas dele são ovelhas sem pastor e que por isso Deus vai reuni-las. Deus vai chamar essas ovelhas de novo. Deus vai reunir essas ovelhas. Elas são como ovelhas sem pastor. Tendo, então, visto essas multidões, ele percebe que elas são como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus diz aos discípulos dele: certamente a colheita é grande. O que é a colheita? Jesus vai caminhar entre essas duas metáforas, entre a metáfora do pastor e a metáfora do jardim, da agricultura. As duas se referem à vida espiritual. Quando Jesus fala que eles são como ovelhas sem pastor, Jesus está dizendo que eles são como uma multidão que não tem liderança, que eles são como uma multidão que não tem quem vá à frente por eles. Então é liderança política. E também que eles são como ovelhas sem pastor, liderança religiosa. Essa multidão é como uma multidão de ovelhas sem pastor. Agora ele vai falar de jardim. A colheita é grande, ou seja, a vida espiritual de muitas pessoas já está se perdendo. Então o Senhor, ao mesmo tempo, fala de liderança religiosa e fala de liderança política, né, que é o pastor e as ovelhas. E Jesus também vai falar aqui sobre vida espiritual pessoal. Tem muita gente que não tem vida espiritual. Tem muita gente que está como um terreno que não foi colhido. Uma colheita que não tem agricultor. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Nós somos os trabalhadores da colheita. É nossa missão cuidar da vida espiritual, a nossa primeiro e a dos outros. Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da vida espiritual dos outros. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo, Deus chama pessoas para que se preocupem com o seu povo. Deus chama pessoas para que caminhem à frente do seu povo, como pastores e como jardineiros, como vida espiritual pessoal e vida espiritual coletiva. Aí ele diz: peçam, pois, ao dono da colheita que lance para fora, que saiam de si os trabalhadores para a colheita dele. Essa palavra é muito interessante, não é? Para dizer que essa multidão só vai ser liderada se os trabalhadores forem arrancados de casa. Tirar os trabalhadores do seu conforto, como ele fez com Moisés,
como ele fez com Abraão. O Senhor vem nos tirar do nosso conforto, sair de si e lançar-se para a colheita, porque a colheita está prestes a se perder. A multidão, as ovelhas estão esfoladas e lançadas ao chão. E o Senhor quer dar descanso. Menehem Noach Shabbat. São as 3 palavras para descanso, né? O descanso, o repouso e a pausa. O Senhor quer nos dar as 3 coisas, porque Ele é o pastor e Ele é o jardineiro do pomar da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo cuidou daquele homem mudo porque Ele viu que ninguém conseguiria cuidar daquele homem. Peçamos ao bom Deus que nós também sejamos cuidados, que nós também sejamos ovelhas e sejamos um jardim cuidado. Ovelhas bem cuidadas e um jardim bem cuidado. Agora é a sua vez, curta, comente, compartilhe. Um dia cheio, mas ainda é o dia 7 e ainda essa palavra vai chegar ao seu coração. Se você gostou dessa explicação, curta, comente, compartilhe, espalhe e a gente se vê, se Deus quiser, na Paróquia da Glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todo o mal cesse, que todas as coisas que se levantam contra a evangelização cessem e que nós tenhamos uma boca, que nós tenhamos uma palavra que chegue até as almas das pessoas. Conto com você, que geremos muita vida espiritual, que nos preocupemos em gerar vida espiritual. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua companhia todo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.